Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje com mais um vídeo sobre Oracle. Então, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. O like de vocês e a inscrição fortalece muito esse conteúdo e faz com que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Então, a gente vai estar falando sobre Oracle. Hoje falaremos especificamente sobre auditoria. Estaremos falando sobre a auditoria do usuário SIS e do parâmetro Audit Trail. O parâmetro aí que define como será, feito a coleta da auditoria e aonde ela vai ser armazenado. Vamos estar passando por todos esses detalhes aí. E eu vou estar mostrando o passo a passo de como vocês validarem, ajustarem, alterarem esse parâmetro aí no vídeo, ok? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa demonstração, tá? Eu tenho aqui o script, uma sequência de passos que eu vou estar usando aqui para mostrar para vocês, tá? Todos os passos que eu quero mostrar aqui para vocês em relação à auditoria, tá bom? Tenho aqui as conexões com o meu banco de dados, certo? Já vou explicar o contexto aí para vocês, contextualizar todos vocês aí. Então, nosso vídeo a gente está falando de auditoria, tá? Então, Oracle Auditoria. Estaremos falando de Audit Trail, ou seja, o parâmetro Audit Trail, e também da auditoria do usuário SIS, certo? Então, a gente vai estar falando desses dois assuntos dentro da auditoria. Esse aqui tudo compõe aqui a auditoria padrão do Oracle, tá? Isso aqui é o que vem por padrão ali, definido quando você cria um banco de dados. Então, novamente, Audit Trail, parâmetro Audit Trail e auditoria do usuário SIS. A gente vai estar falando disso aí, beleza? Bom, primeira coisa, vamos contextualizar, como eu mencionei. Primeiro aqui o ambiente, em que ambiente que a gente está, onde que eu estou fazendo essa demonstração, tá bom? Então, eu tenho aqui uma máquina virtual, tá, pessoal? Essas conexões aqui que eu estou utilizando o MOBA com a máquina virtual que eu tenho aqui criada, tá bom? Criei só para fazer a demonstração, você pode utilizar uma máquina sua aí que você tenha preferência, tá bom? O utilitário de conexão eu estou utilizando o MOBA, você pode utilizar qualquer um que você tenha mais afinidade aí, tá bom? Put, seja qualquer outro. Então, essa máquina virtual minha eu estou com o SO Oracle Linux 8, beleza, configurado. E o SGBD é o 19C. O 19C porque é o último com suporte da Oracle até o momento da gravação desse vídeo, tá bom? É um banco de dados single instance com multitenant, certo? Não é um hack, mas se aplica também a cluster, tá, pessoal? Tudo que a gente está fazendo aqui se aplica a cluster. E também a quem está num banco que não é multitenant, tá? Principalmente por conta das versões que eu mencionei aqui, ó. Quais versões se aplica? De 11G e acima, tá? 11G ainda não tinha multitenant, então se aplica também, tá? E se aplica também a ambientes que tem multitenant, mas que não está habilitado, tá? Está utilizado sem arquitetura, então sem problema nenhum. E qual que é a diferença daqui? De você estar ou não com multitenant, tá, pessoal? É que tudo que a gente vai fazer aqui eu vou estar fazendo dentro do PDB, tirando a questão das alterações dos parâmetros, tá? Que eu faço sempre no CDB, mas as validações e todas as consultas que eu vou estar fazendo, eu vou estar fazendo dentro do PDB, tá bom? E se você utiliza aí o 11G ou não está utilizando multitenant, você vai estar fazendo tudo dentro da própria instância mesmo normal, sem problema nenhum, tá? Então se aplica nesses cenários, beleza? Esse script aqui, acho que eu já mencionei, mas não custa repetir, vai estar disponível aí para vocês num link da descrição do vídeo, tá? Para vocês acompanharem e fazerem tudo aí da mesma forma que eu estou fazendo, beleza? Bom, como eu mencionei, estou conectado aqui na minha máquina virtual, tá? Tenho 3 conexões abertas com a mesma máquina, sem problema nenhum, tá bom, pessoal? E aqui eu tenho no meu banco, ó. Como eu falei, versão 19. Meu banco chama-se OSL CDB, ele está aberto, certo? E eu tenho aqui o PDB, os PDBs, Tem o PDB seed e um PDB que eu criei aí para poder fazer a demonstração, tá? Ele chama-se PDB01, beleza? Então, vou estar mencionando aí para vocês, a hora que a gente for estar executando alguma coisa no CDB ou vou estar executando alguma coisa no CDB, eu sempre vou estar mencionando, tá bom? E como eu falei, se você não está com multitenant, você vai fazer na sua instância principal aí mesmo, tá? Ou se você é um GG, faz nela, que é isso aí, beleza? Então, se aplica. Pois bem, contextualizado, ambiente contextualizado, agora vamos para
para a questão da auditoria de fato, tá? Vamos começar aqui pela auditoria do usuário SIS, tá bom? E depois a gente vai para o Audit Trail, beleza? Então, eu vou estar demonstrando aqui para vocês, pessoal, se está habilitado ou não, tá? A gente configura isso. E eu vou estar demonstrando para vocês também o que é habilitado junto com o usuário SIS, o que não é desabilitado, mesmo eu desabilitando o parâmetro, tá? E por que é importante a gente estar auditando o SIS, tá? Bom, primeiro, né? Por que é importante? Porque às vezes a gente faz algumas rotinas administrativas com ele, tá? Principalmente startup, shutdown, gerenciamento de namespace, alguns creates específicos a gente faz com ele. Então é interessante a gente estar validando para saber os momentos que foram executados, tá? Mas qual que é um problema aqui, tá, pessoal? E é uma coisa que eu não recomendo, tá? Você sempre tem um usuário nomeado, porque o usuário SIS você não dita quem está fazendo a execução, né? Porque aí, no caso, uma pessoa específica, né? O SIS é o SIS, independente de quem está utilizando o usuário. Então, é sempre interessante, por questões de segurança, você ter um usuário nomeado com todos os privilégios de SIS, né? Porque aí, se você vai saber identificar de fato, né, naquele usuário nomeado, o que ele executou, né? Se teve algum problema, você consegue rastrear e identificar quem que executou, tá bom? Então, por isso que é interessante você não utilizar o SIS, deixa a senha dele guardada em as 7 chaves, e aí utiliza o usuário nomeado. O que é um usuário nomeado? É o nome da pessoa mesmo, cria um usuário com o nome da pessoa, sei lá, Felipe Alves, né? O usuário Felipe Alves com todos os privilégios, né? O DBA, e aí você executa todas as operações com ele, e aí você consegue ter essa rastreabilidade. Beleza? Então, tomem esses cuidados aí. Beleza? Primeira coisa, pessoal, localização dos arquivos de auditoria no SCO. Tá? O SIS ele tem essa particularidade. Tudo que é feito com ele, ele vai auditar e salvar em arquivos no sistema operacional. Tá bom? Ele sempre vai tratar dessa forma. E aonde que ele vai armazenar? Nesse parâmetro aqui, ó, Audit File Dest. Tá? Então, se eu vier aqui, ó, Show Parameters Audit File Dash, ele vai mostrar para mim onde está localizado esses arquivos do sistema operacional, certo? Então, ele sempre vai gerar um arquivo nesse caminho aqui. Se eu vier aqui, eu estava conectado aqui já, eu estou aqui, ó, nesse caminho, nesta pasta ADUMP, igual está aqui no parâmetro, ADUMP. Ah, você pode alterar? Pode. Coloquei o comando aqui de alterar. Ó, Alter System Set, o parâmetro e a localização. Deixa no caminho padrão, pessoal, que geralmente é o mais fácil mesmo, tá? A não ser que você esteja auditando muita coisa ou esteja utilizando o Audit Trail com auditoria no sistema operacional, que a gente vai ver agora, você altera o parâmetro, tá? Mas caso contrário, deixa no padrão, beleza? Então, naquela pasta dump ali, ó, se eu entrar aqui a dump, fizer um ls, ó, vocês vão ver que já tem um monte de coisa aqui que está sendo auditada. A gente vai entrar no detalhe aí já. Então, para vocês verem que eu já tenho aqui coisas sendo auditadas aqui nele, tá? Ó, já um detalhe aqui em relação ao multitenant, tá? Tudo aqui que está no raiz, no raiz do ADUMP, são coisas do CDB, tá? Coisas que eu executo no CDB. E essas duas pastas aqui, ó, são coisas do PDB. Qual o PDB? Aquele aqui que a gente estava mostrando antes, ó. Um para o PDB01 e um para o PDB Seed. Tá? Aí ele coloca o ID de identificação do PDB, tá? Ele não coloca o nome. Mas a gente vai ver ali que quando a gente executar dentro do PDB, essa pasta, se eu ver aqui ls-lt, ela vai sempre aparecer por último aqui, quer dizer que teria arquivo atualizado dentro dela. Tá? Então, só para mostrar para vocês essa diferença. Aqui, ó. Novamente, dentro do raiz, é tudo que eu executo no CDB. Se eu vier ls, essas duas pastas aqui, ó. Deixa eu fazer o ls novamente. Essas duas pastas aqui são pastas para os PDBs, tá? As auditorias dos PDBs. Se você não tem multitenant, pessoal, vai estar tudo no raiz aqui, tá? Não tem problema nenhum, você vai conseguir identificar aí, beleza? Então tá. Tudo que é feito com o usuário SIS vai estar no sistema operacional, obrigatoriamente, tá? Isso você não altera, beleza? Então, o que você vai alterar é se você quer que audita ou não, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, aqui, ó, define se o user SIS será auditado ou não. Qual o parâmetro? Esse aqui, ó, Audit SIS Operation. Se eu vier aqui e validar, vocês vão ver que nesse momento está como true, certo? E aí eu estou auditando tudo. Tudo não, né? A gente vai ver aqui
Na verdade, sim, tudo, né? Tudo que o SIS faz, ele vai estar sendo auditado. E aqui, antes da gente falar da parte de habilitar ou desabilitar, novamente, por padrão ele vem habilitado, fazer uma observação importante aqui, que eu coloquei no final, tá? Auditoria de shutdown startup e login com o SIS e SysOpen sempre serão salvos no SO, certo? E aí, esse aqui que é o que eu falo, independente do valor aqui, ó, desse parâmetro, se ele está true ou false, essas ações aqui, ó, shutdown, startup e login com o usuário SysDBA ou SysOpen sempre serão auditados e sempre terá um arquivinho salvo no SO. Beleza? Então, até que se eu vier aqui, ó, vamos só para essa questão do login, ó. O último arquivo que foi gerado aqui é às 18h15. 18h16 ali, ó. Se eu sair, vou sair aqui, ó, deu um exit. E vou logar novamente, vocês vão ver que ele vai gerar um novo arquivo. Olha aqui, gerou um novo arquivo. Ó, 16, né? Então, se eu vier nele aqui, dar um cat nesse arquivo, ele sempre vai estar com essa configuração, tá, pessoal? O nome do banco, aqui, hora, quer dizer que é para a sessão, tá? E uma numeração aqui, ponto .audit, tá? Esse é o formato. Se der um cat aqui, ele vai falar que eu fiz uma conexão. SysDBA connection. Isso aqui é para conexão, beleza? Essa aqui para o CDB, né? Como eu mencionei, no caso do multitenant. Pessoal, se você não tem multitenant, vai estar tudo aqui dentro. Se eu fizer uma alternância para um PDB, ó, show PDBs. Se eu fizer um alter session set container igual a PDB 01, ó, alternei. Vocês vão ver que ele vai atualizar ali, ó. A pastinha que eu estava mencionando para vocês, ela apareceu aqui no final. Por quê? Porque se eu estou dentro do PDB, ele vai gerar aquele arquivo dentro do PDB, ó. Perceba que o meu último atualizado aqui, ó, 18h17. Se eu der um date aqui, 18h18, ou seja, mais ou menos ali próximo desse cara aqui, ali a hora que eu alternei para o PDB. Então, ó, se eu fizer aqui o cat, novamente, ele até mostra, ó, qual foi a ação, alter session set container. Qual o privilégio? SysDBA. Beleza? Então, ele vai dar esses dados aqui. Então, loguei com o Sys e fiz a alternância, ele vai estar armazenando isso aí de todas as formas, tá bom? E aí, né, o startup e o shutdown, a gente vai ver, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, que a desabilitar, né, o parâmetro, e aí vocês vão ver que ele vai também armazenar uma auditoria para startup e shutdown. Mas beleza, vamos lá. Fiz essa observação, né, e mostrei para vocês como é que funciona. Como é que habilita? Alter system set, o parâmetro como true. Scope SPFile porque ele é um parâmetro estático, tá, pessoal? Isso aqui é importante vocês estarem cientes, porque eu vou ter que reiniciar o banco de dados para poder fazer valer o novo valor, tá? Então, eu coloquei aqui uma observação, né? Tanto para habilitar quanto para desabilitar, é necessário reiniciar o banco de dados, pois esse parâmetro, né, Audit Sys Operations, é um parâmetro estático, tá bom? Então, não adianta eu alterar ele e não reiniciar, porque não vai estar valendo o novo valor. Eu tenho que alterar e reiniciar, beleza? Então, por padrão, ele está habilitado, né? Como eu mostrei aqui, ó, true. Isso, quando você cria o banco de dados, está assim, tá, pessoal? Tem como desabilitar? Tem. A gente vai estar demonstrando isso para vocês, tá? E também, como eu falei, consultas, né, do próprio Sys, ele audita também nesse formato, tá, pessoal? Então, eu alternei aqui para o PDB, né? Se eu vier aqui e fizer um select username account status from DBA users order by username, faltou o S, ele vai auditar essa consulta que eu acabei de fazer, tá bom? Ele vai estar mostrando ali também. Como eu estou dentro do PDB, ele vai mostrar no PDB, certo? Ó. Estou aqui no ADAMP, ó, a pastinha ali do PDB, no meu caso, né? Tá aqui. Se eu vier, perceba que tem um arquivinho aqui mais atual, ó, 18h20. Se eu der um cat nele, é para estar mostrando
aquela consulta, ó, percebam. Uma alternância, né? É aquele mesmo, na verdade, é aquele mesmo arquivo que eu te mostrou antes, só que atualizado, né? E aqui ele mostra o que eu fiz, ó. Inclusive, o que não deu certo, ó. DBA users, faltou o S, né? Ele mostrou aqui. E aqui o que deu certo. Então, ele vai auditar os comandos que eu executar também, tá bom? Se eu vier aqui para fora do PDB, ó, eu vou dar o exit, vou conectar no CDB, né? Show PDBs, não estou em nenhum PDB, e fizer a mesma consulta, deixa eu até pegar ele aqui em cima para ficar mais fácil. Vocês vão ver que ele vai auditar também, né? Só que agora ele vai auditar mostrando no CDB. Fiz a consulta, vamos aqui. Aqui não atualizou, ó, percebam. Se eu vier aqui voltar uma pasta ls-lt, ó, perceba que ele gerou um arquivo aqui. Ó. Então, se eu fizer aqui catch desse cara, vamos ver que a consulta apareceu aqui. Ó. Olha ela aqui. Então, tudo que eu faço com sys, tá, pessoal, ele vai auditar aqui também, beleza? No sistema operacional, certo? E aqui, né, é um arquivo que ele já estava utilizando, por isso que ele juntou nele, tá? Então, eu estou aqui, ó, no caminho do CDB, por quê? Porque eu executei o comando no CDB, tá? Então, ele vai salvar lá também, tá? E se eu desabilitar, o que acontece? Vamos testar, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, para colocar como true, tá? Não vou executar. E aqui para colocar como false. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, como eu falei, se você estiver num ambiente multitenant, tá? Vou alternar aqui com o PDB, ó. Alter session set container igual pdb01. Beleza, alternei. Vou tentar alterar o parâmetro dentro do PDB, tá? Eu quero que vocês vejam a mensagem que acontece. Olha aqui, ó. A operação não é permitida dentro de um PDB. Tá, pessoal? Então, é isso que eu quero que vocês entendam aqui e saibam. Se você estiver utilizando a arquitetura multitenant, toda alteração de parâmetro você faz aonde? No CDB. Tá bom? Os parâmetros de inicialização lá do SPFile e do PFile você sempre vai estar utilizando. Você vai estar manipulando eles, né? Ou seja, habilitando ou desabilitando, configurando dentro do CDB. Isso que eu queria mostrar para vocês. Então, eu vou ter que sair aqui, né? Ou alternar para o root, né? Eu prefiro sair. Aqui, show PDBs. Certo? E aí aqui sim eu vou executar. Só para mostrar aqui antes, o valor está como true. Está true, certo? E aí eu vou alternar para false. Beleza, false. Se eu vier aqui novamente show parameter, vocês vão ver que ele não alterou. Por quê? Porque eu tenho que reiniciar o banco de dados. Tá bom? Eu vou reiniciar, certo? Então vou aqui shut immediate, e aí ele vai começar a valer. Tá? Então ele vai começar a fazer o shutdown. Vou reiniciar, tá, pessoal? Aí vou acelerar o vídeo aí. Na hora que ele voltar, a gente continua. Bom, pessoal, reiniciei aqui o banco, tá? Né? Shutdown e depois shutdown immediate, depois startup, básico aí, tá? Como eu falei, você vai fazer esse ajuste aí, pessoal, tem que reiniciar o banco, avaliar o melhor momento para poder reiniciar, tá? A janela aí é vocês quem define. Então, reiniciei. Vamos validar? Show parameters audit. Como false. Certo? E aí, o que eu quero mostrar para vocês aqui primeiro? Ó. As operações de startup shutdown. Ó. Tem ali um arquivo atualizado. Vamos lá? Você dá um catch. Deixa eu pegar esse aqui da hora dos 18h24. Vamos ver se é ele. Não, foi o que eu fiz da última conexão, antes de eu fazer o restart, né? Então, se eu vier aqui, ó, no da 18h25, vamos ver se é o do shutdown. É o do startup. Acho que, na verdade, aquele era, hein? Action Startup. Vamos ver aqui. Não era aquele mesmo, não. Mas, ó, aquele lá é o do startup. Se eu vier aqui, vamos aqui nesse do meio. Vamos ver se era o último, mas a operação de startup shutdown, ele registra, né? Gerou aqui 2 arquivos, né? 3 arquivos, na verdade.
que ele não está mostrando o shutdown. Mas enfim, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que ele atua, tá? Deixa eu ver se é em um desses aqui que ele vai mostrar o shutdown. Aqui, ó. É naquele que eu estava fazendo as operações, ó. Aqui ele vai registrando no mesmo, tá? Então aqui ele mostra, ó. Aqui o processo de shutdown, né? Alter, database close normal, dismount e aqui o shutdown immediate que eu executei, ó. Então, para mostrar para vocês que ele sempre vai estar auditando essa parte, tá? E aí, lá naquele anterior, o startup. Se eu não me engano, é esse primeiro aqui. Startup. Tá? Então, como eu mencionei aqui, ó, auditoria de shutdown startup e login sempre vai ser auditado para quem fizer SIS e SysOper. Tá? Então, tanto é que, se eu vier aqui, ó, 1829, eu vou sair, vou entrar novamente. Vocês vão ver ali, ó. Tá vendo que atualizou um arquivo, ó, 1829. Dá um catch aqui, connect. Essas três operações, pessoal, continuam sendo auditadas independente do valor do audit sys operation, tá? Se ele tiver como false, ou seja, não tiver auditando, essas operações vão ser auditadas, né? Então, para a gente provar isso também, se eu fizer aqui aquele comando, ó, select, né, um comando qualquer, né, username, account, status from DBA, users order by 1, isso aqui não é para ele auditar mais. Ó, percebe que ele nem atualizou nenhum arquivo aqui, ó. Certo? Então, se eu der um catch aqui nesse cara, vocês vão ver que ele não auditou nada. Se eu fizer alternância para o PDB, show PDBs, alter session, set container, igual PDB01. Alternei, show PDBs, certo? Ó, tô ali. Se eu fizer a consulta aqui novamente, vou pegar ele aqui só para facilitar. A gente vai ver se ele vai estar salvando isso lá na auditoria ou não. Fiz a consulta, vamos ver? Ó, aqui dentro do PDB não atualizou o arquivo, né? Se eu der um date aqui, é 18h30. Vocês percebam também que dentro do PDB, a pastinha aqui não veio para o final, né? Vocês viram que quando eu atualizei ela veio para o final. Ele não salvou nada. Ó, a última coisa que tem ali é 18h22. Ou seja, não auditou, né, essas operações. Então, quando você desabilita, ele vai auditar somente essas três operações aqui. Certo? Se está habilitado, ele vai auditar tudo do SIS. Tá bom? Se não está habilitado, o que ele audita? Só shutdown, startup, login, com SysDBA e SysOper. Beleza? Então, fiquem atentos a essas questões em relação ao SIS, tá, pessoal? Todos esses detalhes aqui que eu mencionei para vocês, beleza? Eu vou deixar o parâmetro habilitado, tá bom? Vou dar um exit aqui. Vou entrar no parâmetro, no banco e vou habilitar, tá bom? Eu vou deixar no meu padrão aqui habilitado, tá? Tá false ali. E aí, vou colocar como true, certo? Vou deixar habilitado, beleza? Então, vou reiniciar o banco aqui, pessoal. Shut immediate. E aí, a gente, né, finaliza todas essas questões em relação à auditoria do SIS. Tá bom? Então, vou reiniciar o banco aqui, finalizando, a gente volta e parte já para o Audit Tree. Beleza? Bom, pessoal, reiniciou aqui o banco de dados, reiniciei, certo? Como eu mencionei para vocês, né, para deixar o parâmetro habilitado. Só para a gente validar. Olha lá, parâmetro habilitado. Beleza? Então tá, isso foi tudo que a gente tinha para mencionar sobre o SIS, tá, pessoal? E agora vamos falar do parâmetro Audit Trail, tá? Que é o parâmetro aí, né, que define as formas, né, de auditoria, digamos assim, que a gente pode definir no Oracle, tá, pessoal? Mas basicamente o que ele fala, o que ele dita, tá? Ele vai estar ali mencionando aonde os dados que estão sendo auditados vão ser salvos, tá bom? E aí ele tem três comportamentos,
que eu até mencionei aqui embaixo. Separei eles aqui, ó. Primeiro, você pode salvar ele dentro do próprio banco de dados, que é essas duas configurações do parâmetro. Você pode salvar eles no sistema operacional, que são essas 3 configurações de parâmetro, ou você pode ter ela desabilitada. Tá bom? Então, basicamente, o parâmetro Audit Trail ele vai estar definindo isso. Aonde que vai ser salvo os dados que estão sendo auditados. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso que ele faz. Eu vou estar mostrando para vocês cada cenário, tá? Ou seja, cada valor que ele pode ter e o que acontece quando cada um tiver configurado, tá? Bom, detalhe, tá? A localização dos arquivos da auditoria no SO. Caso esteja habilitado o sistema operacional, aonde que ele vai salvar? No mesmo caminho lá do SIS, ó, Audit File Dash, tá bom? Coloquei aqui até os mesmos valores, tá? Então aqui, ó, essa parte aqui é igual a essa aqui de cima, do SIS, tá? Então se tiver configurado a auditoria no SO, aonde que ele vai salvar? Onde está definido no parâmetro Audit File Dash, beleza? Então no nosso caso aqui é aquele caminho padrão que a gente já estava vendo. Então tá lá, certo? Se quiser alterar, usa o Alter System no parâmetro, beleza? Então eu até coloquei aqui, né? Define o formato e o local de onde será armazenada a auditoria, SO ou dentro do banco de dados, tá bom, pessoal? E aí, essas 3 configurações que eu mencionei aqui para vocês, né? Se está desabilitado, esses 3 valores para dentro do sistema operacional e aqui para dentro do banco de dados. Beleza? Como é que a gente vê esse parâmetro? O parâmetro literalmente chama-se Audit Trail, tá? Audit Underline Trail, certo? Da mesma forma que a gente estava vendo do SIS, a gente vai ver o dele aqui, ó, certo? Qual que é o valor dele aqui? DB. Tá, pessoal? Isso aqui é a configuração padrão, tá? Quando você cria o banco de dados, tanto Silent quanto via DBCA, a não ser que lá no final você altere, tá bom? Ele vai vir habilitado com o DB, tá? Isso é padrão, ok? Então, esse é o valor padrão dele. Posso alterar? Posso, claro que posso. Como é que é o comando de alterar? Alter System Set, Audit Trail, o valor que você quer, Scope, SPFile. E aqui, novamente, a observação, tá, pessoal? Qualquer alteração desse parâmetro requer reiniciar o banco de dados, pois esse parâmetro é estático. Tá, pessoal? Então, fiquem atentos a isso. Da mesma forma que com a auditoria do SIS, você precisa reiniciar o banco de dados para fazer valer o novo valor. Posso fazer isso em qualquer horário? Pode. Quem que define? Você, o negócio. Posso alterar às 8h30 da manhã e reiniciar o banco de dados? Se puder, faça. Se não puder, se agenda o melhor horário, tá, pessoal? Geralmente isso vai acontecer após expediente, após horário comercial. Beleza? Então, fiquem atentos a isso aí, nesses detalhes, tá? E por que é importante você estar sempre de olho na auditoria, né, pessoal? No Audit Trail. Como esse valor padrão aqui vem habilitado e o do SIS também, tá, pessoal? Vem habilitado. Aí isso vai valer aqui tanto para questões se estiver sendo armazenado no SO quanto no banco. É observar o crescimento, tá, pessoal? O crescimento de onde está sendo armazenado. Tá? Se está sendo armazenado no sistema operacional, vai estar no caminho aqui do Audit File Dash. Então, observar se isso não vai estar ocupando espaço, tá? Espaço em disco, tá? Por esse caminho aqui, ó, que a gente estava vendo anteriormente, né? Deixa eu voltar um aqui. Ele está ocupando espaço em disco, tá? No meu caso aqui, o barra 01, que é esse barra. Tá? Se faltar espaço, ele não consegue ser mais da auditoria. Pode ser que você tenha alguns probleminhas aí, tá bom? E no caso do sistema do banco de dados, ele vai estar armazenando dentro dessa tabela aqui, ó, SIS, do esquema SIS, chamada AudiDollar. Tá? Essa é a tabela que vai estar armazenando quando você estiver armazenando dentro do banco de dados. Então, é observar se não está crescendo muito essa tabela e, principalmente, a ocupação dela na table space. Tá bom? Eu vou estar fazendo um outro vídeo aí para vocês que eu vou estar entrando em mais detalhes sobre isso. Tá? Por padrão, né, ele vai estar dentro da table space Sysal, se eu não me engano. E aí tem como você movimentar. Inclusive, eu recomendo caso você esteja utilizando a auditoria padrão do Oracle, tá? Porque essa table space, essa tabela vai ocupar espaço na table space e isso pode estourar sua table space, né? E aí causar problemas para você na sua operação, tá? Então, é importante mudar ela de lugar, deixando uma table space específico para essa tabela de auditoria. Beleza?
Então, fiquem atentos a esses detalhes aí em relação à auditoria, tá, pessoal? É por isso que eu estou demonstrando tudo isso aqui para vocês também, tá? Então, beleza, né? Define o formato e o local onde será armazenado. Como é que a gente altera? Alter System Set, Audit Trail, Scope Specify. Padrão DB. Quais são os valores, né, pessoal? Aqui, ó, valores para o parâmetro Audit Trail, tá bom? Quais os valores que ele pode assumir e qual o comportamento quando a gente altera, tá? Então tá. São basicamente 4, 5, 6 na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valores que ele pode assumir. O mais simples dele é o none, que é o que você faz o quê? Desabilita a auditoria, tá? E aqui uma observação. Lembrando que certas operações já descritas anteriormente serão auditadas mesmo com o parâmetro em none. Tá? Que é o quê? Aquelas do CIS, tá, pessoal? Que são essas aqui, ó. Auditoria de shutdown startup, esses DBA e esses OPERs sempre serão salvos no sistema operacional. Isso aqui independente do que acontece tanto com o parâmetro Audit Sys Operation quanto com o parâmetro Audit Trail, tá bom? Beleza, está desabilitado, ele só não vai utilizar ali nada, vai auditar nada, tá? Os outros dois aqui, que eu vou começar por eles, né, que é inclusive o que está aqui nesse momento, é o parâmetro valor DB, tá bom? O que ele fala? Né? Todas as auditorias serão salvas na tabela sys.audit$, como eu já mencionei, ao invés de serem armazenadas no sistema operacional. Beleza? Auditoria de shutdown startup login DBA sempre serão salvas no SO, né? Já tinha mostrado a observação ali para vocês, independente do valor do parâmetro Audit Trail. Tá bom? Então, pessoal, com o valor DB, ele vai estar auditando aí aquele que você habilitou para auditar. Tá, pessoal? O que habilitou para auditar? Você precisa manualmente habilitar as auditorias que você quer que sejam auditadas, tá, pessoal? Eu não vou estar demonstrando isso aqui. Por quê? Porque eu só quero mostrar para vocês o que vocês conseguem visualizar com cada configuração dessa, tá? Eu não estou interessado em mostrar para vocês nesse vídeo como é que a gente habilita. Eu vou estar fazendo um outro vídeo mostrando para vocês como é que a gente habilita a auditoria para usuários em específico e em objetos em específico. Tá bom? Então, não é o objetivo desse vídeo. Eu quero só mostrar para vocês o comportamento das configurações, tá? Então, tá com o parâmetro DB padrão, todas as auditorias serão salvas na tabela sys.audit$, tá? Por critérios de demonstração, pessoal, eu coloquei aqui, ó, 2 consultas que vão consultar essa visão, essa tabela, sys.audit. Você pode tanto consultar diretamente nela, tá, pessoal? sys.audit, ou através da DBA Audit Trail, tá? Que nada mais é uma visão em cima da sys.audit. Tá? Eu coloquei as duas aqui para vocês, mas eu vou estar mostrando aqui tudo pela Audit Trail. Caso você queira utilizar outra, está disponível para vocês também, tá? Então, como que a gente consulta essa auditoria? Consultando nessa tabela, né? Nessa visão, né? Se salvo na tabela sysaudit, somente como consultar, né? Se salvo, aqui no caso, né? nessa primeira parte, se salvo na tabela sysaudit, somente se a Audit Trail estiver definido com esses valores, né? DB e DB Extent. Tá bom? Ou seja, para estar salvo na Audit$, tem que estar obrigatoriamente com esses dois valores, tá? Aqui embaixo eu coloquei, ó, se salvo no SO, localização conforme definido no parâmetro Audit File Dash. Só vai estar salvo no SO, né, somente se o Audit Trail estiver definido como OS, XML ou XML Extended. Beleza? Vou estar explicando cada um para vocês aí. Vamos por partes, tá? Então, já vou aqui de cara, ó, fazer essa consulta. No meu caso, pessoal, eu vou ter que estar... Vou copiar aqui já, mas eu vou estar habilitando sempre para o PDB. Tá? Porque é o PDB que vai ter os dados. Então, eu vou alternar alter session set container igual pdb01. Beleza? Se você não está com multitenant, pessoal, é na instância. Tudo normal, igual eu já tinha mencionado antes. No caso do multitenant, eu sempre vou estar habilitando a auditoria dentro do meu PDB, né? Porque os meus dados vão estar lá, então não faz sentido eu habilitar no CDB. Então, eu alternei e vou consultar aqui, ó, para ver se eu já tenho alguma coisa. Perceba que eu já tenho alguns dados de auditoria aqui. Ó.
porque eu já estava fazendo alguns testes aqui para poder fazer a demonstração para vocês, tá bom? Beleza. Pessoal, eu já tenho aqui uma auditoria habilitada para essa tabela aqui, inclusive dessa aqui que eu mostrei. Eu coloquei aqui no final, tá? Eu tenho um esquema aqui dentro do meu PDB, PD01, chamado DBA cara de nada, uma tabela chamada empregados, tá, pessoal? Eu já tenho uma auditoria habilitada aqui para qualquer operação dentro da minha tabela empregados do esquema DBA cara de nada. Repito, não é o objetivo aqui eu mostrar como é que eu habilitei isso, tá, pessoal? Eu vou ter um vídeo específico para isso. O objetivo aqui é mostrar para vocês esses dados que são vistos, tá? Que são armazenados, tá bom? E as diferenças entre cada configuração, beleza? Por isso que eu vou estar demonstrando aqui para vocês, beleza? Então, eu vou conectar com esse esquema, tá? DBA cara de nada, e vou fazer essa consulta aqui, eu até coloquei, né? Só por via de demonstração. E vou estar mostrando para vocês o comportamento, né? O que acontece quando o parâmetro está como DB, tá? Todas as auditorias serão salvas no sys.auditDollar. Vamos ver o que acontece? Vou sair aqui, ó, na minha outra conexão. Limpar a tela aqui. Vou conectar aqui, dar um SQL Plus direto. Eu tenho um descritor lá no meu TNS Names, tá? Que está configurado. O PDB, então, eu já vou conectar com o esquema, senha e o PDB. Beleza? E vou executar aqui essa consulta. Como eu falei para vocês, ela já está sendo auditada. Fiz a consulta normal. Beleza, vida que segue. Vou executar aqui a minha consulta novamente, a consulta de ver os dados, tá? Que foram auditados. Copiar. Colar. Percebam que, ó, pela data hora, aqui, ó, as auditorias que eu já tinha antes, ó, são todas do dia 22, tá? Essa aqui eu acabei de executar, ó, 26/6 às 18h46, que é a hora que eu estou, né, fazendo aqui tudo. Percebe que esses são os dados aqui que ele armazena, ó. O usuário SO, o esquema, o host, o terminal, se tiver alguma informação relevante, o data time, acho que é o que mais é relevante aqui, tá? O owner da tabela e qual a tabela, qual o objeto e qual a ação, ó. Que a ação aqui é o select, certo? Ou seja, a gente acabou de fazer uma consulta, tá? Mas percebam que com o parâmetro configurado como DB, que é o que está no momento, certo? Eu consigo ver, tá, pessoal? Mesmo dentro do PDB, eu só não consigo alterar, tá? Mas dentro do PDB eu consigo ver o valor, tá? Tá vendo como está como DB? Perceba que ele armazena essas informações e aí eu já pontuo aqui a diferença. E ele não armazena a consulta, olha só. Beleza? Ele falou para mim aonde, quem é o esquema que está executando, qual o host, o data time, né, o time dessa execução, o owner, o objeto e a ação, né, no caso o select, que é uma das coisas que eu auditei. Ele está auditando select, insert, update, delete, tá bom? Só que ele não mostra a consulta que foi feita. E o parâmetro DB, ele faz somente isso, tá bom? O parâmetro não, né? A configuração DB, ele faz somente isso, beleza? Traz só essas informações. E aí, qual que é a diferença dele para o DB Extended, que é o que a gente vai alterar? O mesmo efeito que o valor DB mencionado acima, mas também irá popular as colunas SQL Bind e SQL Text. Se vocês olharem aqui, eu estou consultando essas duas colunas, ó. E se vocês observarem aqui, essas duas aqui, ó, elas não trouxeram nada para essa informação. Beleza? Então, ele não vai mostrar a informação da consulta, tá? Ah, mas eu preciso ter a consulta, Felipe, porque eu preciso saber o que foi executado. Beleza. Vamos alternar para DB Extended. Vamos fazer isso? Vou alterar o parâmetro. Aqui em cima tem o comando de alterar. Então, coloca DB Extended. Vou tentar alterar aqui, ó. Mas percebam, né? Estou no PDB. Então, não vou conseguir. Vou sair. Certo? E vou fazer a alternância. A alteração. Opa, copiei errado ali. Beleza, alterei. Se a gente vier aqui, vocês vão ver que ele não vai estar alterado, porque eu não tenho que iniciar, né? Então, vou fazer o restart aqui, pessoal. E aí, vou fazer aqui a shut, immediate.
Finalizando, a gente continua, tá bom? Bom, pessoal, reiniciei aqui, tá? Vamos validar. Beleza, DB Extended agora, tá? Vamos fazer a mesma operação e vamos ver as diferenças, tá, pessoal? Vou fazer a consulta aqui novamente antes de testar lá. Eu não estou no PDB, deixa eu entrar aqui no PDB, né? Esqueci desse detalhe. Vou executar aqui. Vocês vão ver que, né, não tem nenhum dado a mais, né? Porque eu não fiz nenhuma consulta ainda, é aquele anterior da configuração do DB. Então eu vou executar aqui, vou sair porque eu reiniciei o banco e ele vai perder a conexão. Vou conectar novamente, já direto no PDB, certo? E aí eu vou executar. Select e tal, DB cara de nada, conta empregados. Ó, executei. Vamos ver? Já estou aqui com a consulta, eu vou dar um barra para ele executar de novo. Ó. Beleza, ó. Percebo que já alterou. A mesma informação quando está com a configuração DB, só que agora o que, ele mostra aqui para mim? Ó? A minha consulta, tá? O bind aqui, pessoal, eu esqueci até de mencionar. É só se você estiver utilizando a variável de bind, tá? Ele vai mostrar aqui que é o bind. Como eu não estou utilizando, não vai mostrar. Então, ó, ele mostra aqui novamente, tá? Se eu fizer a consulta de novo, e aqui validar, ele mostra novamente, ó, 1853, né? A gente executando. A diferença aqui do DB Extend é que ele vai mostrar para mim a consulta. Tá, pessoal? Isso aqui vai variar de acordo com a sua necessidade, tá? Então é bem interessante você avaliar se você quer todos esses detalhes aqui ou não, tá? Então, esses dois valores de parâmetro do Audit Trail, pessoal, é para armazenar dentro do banco de dados, tá bom? E aí, essa consulta aqui, pessoal, né, pontuando, eu coloquei aqui só dentro, né, do DB Audit Trail. Esse aqui, de fato, são as colunas mais relevantes, tá? É por isso que eu selecionei só elas. Bom, tem outras, tá? Pode dar mais informações, mas essas aqui são as mais relevantes. Por isso que eu estou selecionando somente elas. Então, para os valores DB e DB Extended, ele vai estar armazenando dentro da tabela sys.all certo? A diferença entre o DB e o DB Extended é que no DB Extended ele salva para mim também a consulta. Tá, pessoal? Então, essa é a diferença entre eles. E aí os outros parâmetros são os parâmetros para o sistema operacional. Tanto OS, XML e XML Extended são valores do parâmetro Audit Trail que vai dizer que eu vou estar armazenando essas consultas dentro do sistema operacional. A auditoria dentro do sistema operacional. Tá bom? Então vamos fazer essa alternância? Vou mostrar. Primeiro para o OS, né? O OS sistema operacional, vou colocar aqui, ó, que eu já tenho o parâmetro. Aqui ele não pegou. Deixa eu alterar aqui direto. Beleza? OS. Vou executar aqui. Bom, eu estou dentro do meu PDB, né? Então eu vou sair. Alterei ali. Vejam que ele não vai alternar. Certo? Vou reiniciar o banco de dados aqui, pessoal, novamente. Chute immediate. Deixa rodar aí. Finalizando, a gente continua. Bom, pessoal, eu já reiniciei aqui o banco de dados, tá? E percebo aqui que já está, né, com o parâmetro XML, ó. Tá? Então, né, a gente está validando aqui agora o XML, certo? Então, novamente, a gente vai fazer a consulta. Quero mostrar para vocês que ele não preenche a tabela no banco, né? Então, eu vou deixar aqui no ponto, ó. Vou alternar ali, certo? E vou fazer a consulta e deixar ele aqui em ponto de bala. Perceba, né, que as duas últimas entradas são aquelas duas últimas ainda lá do DB Extended, certo? Vou aqui na minha outra conexão conectar no meu PDB. Direto aqui no meu PDB. Certo? E aí ele vai estar gerando aqui dentro do meu ADAMP, tá? Então, se eu ver aqui ele S-LT, ó, percebam que já tem uma diferença aqui, ó. Ó, o final dos arquivos aqui, ó, XML, ó, e aqueles outros ali estão ponto .aud. Por quê, pessoal? Startup Shutdown, né? Eu fiz o Startup Shutdown e loguei aqui com o CISA, então ele já vai estar validando. Vamos dar uma olhada? Eu loguei ali no CDB, né?
e fiz o Startup Shutdown e fiz um login novamente com o SysDBA. Ó, perceba aí, ó. Ele já traz ali no formato XML, ó, toda a operação que foi feita. E aí, as informações, ó. SysDBA, privilégio SysDBA. Então, ele já está fazendo isso. Tá bom? Perceba que ele atualizou ali também, ó, a pastinha do PDB. Por quê? Porque eu loguei, né? No PDB, porque eu fiz aqui a alternância aqui para fazer a consulta. Então, ele já está trazendo ali no XML, ó, o primeiro XML dentro dele, ó, que foi da minha consulta. No caso do Sys, né, ele está auditando também as consultas. Esse aqui, né, para o Sys, privilégio aqui, ó, SysDBA. Tá? Então, vamos fazer a consulta aqui, ó, dentro do PDB, aqui embaixo. Tá? Eu estou usando essa tabela aqui, pessoal, mas para exemplificar, tá? Não pode ser qualquer tabela aí que vocês queiram. Estando habilitada a auditoria, que eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo, tá bom? Então, vamos lá, ls-lrt. Ele gerou um outro arquivo, olha lá. Vamos dar uma olhada nele. Aí ele traz, ó, as informações da sessão. Sessão ID, statement, user Oracle, host, o nome do host aqui, processo do sistema operacional, o terminal, ó, a instância, o nome da instância, o objeto esquema, a DBA cardinada, a tabela, empregados, e assim vai, ó. O esquema corrente, né, que usou DBA cardinada, tá? Então o XML vai trazer dessa forma, tá, pessoal? E aí o XML você pode trabalhar aí das várias formas que você pode fazer com ele, beleza? Então esse aqui é quando o parâmetro está com XML. E quando tiver com XML Extended? Vamos ver. Quero mostrar todos os comportamentos aqui para vocês, tá, pessoal? Por isso que eu estou fazendo aqui, alterando e mostrando, tá? Para vocês verem. É claro que no ambiente real aí vocês vão estar só com um dos valores, né? Mas eu quero que vocês entendam quais os comportamentos de cada um. Vou sair aqui novamente. Vou entrar no CDB, no meu caso, tá? Se você não tiver como multitenant, pessoal, vai estar executando direto na instância. Então, alterou, né? Mas ele não vai estar valendo ainda, ó, porque eu tenho que reiniciar. Vou fazer o restart. Shoot immediate. E aí deixa ele rolar. E assim que a gente continua. Bom, pessoal, reiniciei aqui o banco, tá? Vamos validar. Se tá como extended agora. Beleza, tá como extended. Então vamos lá, vamos fazer, né? Vou aqui já alternar para o PDB, porque eu também quero mostrar para vocês que nesse formato ele não salva lá na tabela, tá? Tudo que eu estou fazendo aqui nessa parte é só para mostrar para vocês que ele não faz, não está salvando mais na AudiDollar, tá, pessoal? Dentro do banco de dados, ó. Perceba aqui, né? 18,53, ainda permanece a última data lá. Então, vou sair aqui, porque eu reiniciei o banco de dados, ele vai perder a conexão. Vou entrar novamente no PDB, aí vocês vão ver aqui, ó. Ele gerou alguns outros arquivos ali, porque eu estou fazendo login, né? E aí do Sys também, tá? Beleza, logado com o PDB e vou fazer a consulta, que eu habilitei a auditoria. Beleza, fiz a consulta. Se eu vier ali novamente, gerou mais um arquivo, vou dar um catch nele. E aí a principal diferença agora, que eu quero mostrar para vocês, né, é aqui, ó, SQL Text. Ele vai trazer para mim ali a consulta. Tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, né, entre o XML e o XML Extended. Tá? Então, feito isso, pessoal, a gente cobre aqui todas as partes, né? As partes, né, de auditoria mesmo. A que faz no banco e a que faz no SO. Tá? Como eu falei, eu mostrei todos os valores para vocês, para vocês verem, tá? Realmente, de fato, qual é o comportamento de cada valor quando você altera no Audit Tray. Beleza? E por último aqui, que eu vou estar mostrando também para vocês, eu vou desabilitar, né? Vou deixar como none. Vai que você não quer auditoria, tá? Então, aqui, ó, aqui em cima eu vou mudar, tá? Vai que você não quer auditoria ou você tem outros recursos que vão fazer essa auditoria, tá, pessoal? Que não necessariamente só a do Oracle que existe, tá? Você tem por trigger, tem as próprias aplicações que podem criar auditorias e disponibilizar para o cliente, tá bom? Então, essa aqui não é a única, tá? Então, lá, alternei.
e vamos validar. Não alterou ainda não, eu vou fazer o shutdown, shut immediate, deixa ele restartar aí, final a gente continua. Bom, pessoal, reiniciei aqui, certo? Vamos validar. Beleza, está desabilitado, tá bom? Bom, o que eu quero mostrar aqui com ele desabilitado, pessoal? Que tanto no AUD dólar, ó, vou alternar aqui, ó, vou alternar para PDB, certo? No meu caso aqui, multitenant, quanto na AUD dólar, tanto no sistema operacional, não vão existir mais auditoria, tá? Ainda permanece, né? A última entrada 1853, vou executar aqui novamente o comando e vou estar mostrando, tá? Bom, loguei ele direto no PDB, vou fazer a consulta da tabela que eu estou auditando, né? Que eu habilitei a auditoria, ó. Fiz aqui, se eu vier aqui novamente, executando novamente, ó, não salvou nada. Se eu vier aqui na pasta, ó, aí eu saí da conexão, deixa eu reconectar aqui. Não era para ter feito isso. Vou duplicar minha conexão aqui, tá? Só para abrir outra. Abriu. Vou navegar novamente lá até o diretório. Admin. SCDB. A dump. Certo? Percebam ali que ele gerou, ó, voltou a gerar no formato AUD, certo? E aqui é um detalhe interessante, né? Mas antes disso, antes de eu falar desse detalhe, eu fiz a consulta, se eu entrar na pasta ali novamente, vocês vão ver que não tem nada. Não tem nada em relação àquela consulta ali, né? Que eu fiz agora, ó. 19:30, 19:26, se eu fizer novamente. Fiz de novo, é para auditar, se tivesse habilitado, ó. Perceba que ele não auditou e perceba que ele não vai gerar outro arquivo. 19:26 foi a última entrada. Não auditou. Certo? E aí, pessoal, o detalhe aqui também é que ele vai continuar auditando, né? Como eu mencionei para vocês aqui, ó. A auditoria de shutdown, startup, login, SYS, DBA e SysOper sempre serão salvos no SO, independente do valor do audit trail e independente do valor do SysOperation, tá? Então, ó, eu loguei aqui no PDB, se a gente voltar aqui uma pasta e avaliar, ó, tem um ali da 19:27, mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou sair aqui e vou logar novamente, ó. Quero mostrar para vocês que ele continua gerando um arquivo de auditoria para login. 19:27 é o último ali, ó 19:31. Então, ele vai continuar auditando o login. Tá? Ó, connect. Tá? Startup Shutdown continua auditando também. Tá? É um desses aqui de 19:27. Né? Como eu levei tem uns minutinhos ali entre o Startup Shutdown, ele vai registrar. Deixa eu ver se ele tem aqui. Não é aquele lá. Mas um desses aqui vai ser o de startup e um vai ser o de shutdown, tá? Também não é ele. Vamos ver se é aquele primeiro ali. Não, porque não vai ser o do XML, né? Bom, um desses aqui vai ser, tá, pessoal? Porque é difícil a gente ver dele. Mas dá para fazer um catch aqui filtrando, tá? Por startup e shutdown. Mas enfim, ele vai auditar sim. Tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Se eu tanto fazer a consulta quanto no próprio, como, né, tanto na AUD dólar quanto no sistema operacional, ele não vai auditar mais os comandos. Tá? Então, desabilitado permanece dessa forma. Beleza? Então, ele está aqui desabilitado. Tá? E aí, quando é que você desabilita, Felipe? Pera, não é esse aqui. É esse. Quando você não tem interesse em manter a auditoria pelo próprio banco, tá, pessoal? Aí você desabilita ele. Até é interessante porque né, desocupa ali um espaço lá da AUD dólar ou do sistema operacional, caso você esteja utilizando um dos dois. Beleza? Então, são todos esses detalhes aí que a gente tem que ficar
atentos, tá, pessoal, em relação à auditoria do Oracle. Essa é a auditoria padrão, tá? Tanto em relação ao parâmetro auditoria e na auditoria do usuário SIS. Tá, pessoal? Eu vou deixar desabilitado aqui. Na verdade, eu vou habilitar ele depois, né? Mas para esse vídeo aqui não tem diferença, tá bom? Então, eu espero aí ter ajudado vocês em todos esses detalhes. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí na descrição do vídeo, que eu vou respondendo conforme vocês forem mandando. Beleza? Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Falamos aí sobre auditoria de SIS e do parâmetro auditoria. Vimos aí o passo a passo de como verificar, como ele está configurado, como alterar, certo? E como obter as informações dos dados que estão sendo coletados da auditoria. Beleza? Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo notificações. O like e a inscrição de vocês é muito importante porque esse conteúdo aí chega ao máximo de pessoas possíveis. Conto com a colaboração de todos, ok? Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.